Olá, esse é o PCcast, o podcast oficial da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha anual e internacional que vai de 25 de novembro a 10 de dezembro. A campanha teve início em 1991 e mobiliza pessoas e instituições em todo o mundo para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra mulheres e meninas. Para saber quais atitudes configuram violência contra a mulher, convidamos a delegada titular da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres, doutora Judá Maali, para falar sobre este assunto. Seja bem-vinda, doutora. Violência doméstica é qualquer conduta que cause dano físico, psicológico, moral, sexual e patrimonial à mulher. E essa violência doméstica é considerada quando as partes envolvidas são parentes ou casal que mantém ou já mantiveram relacionamento amoroso. Este casal pode ser um casal homoafetivo, desde que se considerem do mesmo gênero feminino, e pessoas que convivem na mesma casa, como por exemplo a empregada doméstica, ou uma pessoa que mesmo que não tenha parentesco, mas que coabite no mesmo ambiente. E é importante salientar que a violência doméstica não ocorre apenas no lar, ela pode ocorrer em qualquer outro espaço físico, desde que esteja presente os vínculos que já mencionei, parentesco, ou relacionamento amoroso ou a coabitação na mesma residência. Há diversas condutas que constituem a violência doméstica e uma delas é a violência física, que consiste na ofensa à integridade física da vítima. É importante que todos saibam que um empurrão, o puxão de cabelo, o beliscão, o apertar forte ao braço da vítima configura violência física e é criminalizado. E o agressor, se for detido naquele momento, será preso em flagrante delito e a vítima pode denunciar porque aí está presente um crime de lesão corporal ou um crime de vias de fato. Outra conduta a ser analisada é a violência sexual, em que o agressor utiliza-se de intimidação, manipulação, ameaça, força física para conseguir o contato sexual. Muitas vezes o relacionamento já chegou ao fim e o agressor pratica ameaças ou chantagens, dizendo que vai divulgar vídeos íntimos da vítima e exige o ato sexual. Outro caso recorrente é aquele que o agressor invade a casa da vítima, mesmo após o fim do relacionamento, e pratica à força o ato sexual. E há também casos de estupros entre marido e mulher, pessoas casadas, em que a mulher, mesmo dizendo que não quer manter relação, o homem força, dizendo que ele tem a supremacia masculina, dizendo que tem o poder sobre ela, sobre o corpo dela, e ela tem que submeter aquele ato. E muitas mulheres, sob o manto religioso, acabam aceitando, sendo submissa a essas situações, mesmo sofrendo as consequências psicológicas em decorrência desses abusos. Uma conduta que é pouco comentada é a violência patrimonial, em que o agressor intenta controlar o dinheiro da companheira, ou então recusa dar dinheiro a essa vítima, ou ameaça retirar o apoio financeiro para que ela pratique a conduta que ele deseja. Em muitos casos, a vítima trabalha e é ela quem fica responsável por todos os gastos da casa e o agressor utiliza o dinheiro que ele trabalha, ele utiliza o dinheiro dele para bebidas, para outros bens que não agregam à família. E há também casos de violência patrimonial em que, apesar do casal manter a união estável, manter uma convivência, o suspeito fala o tempo todo que a vítima não tem direito aos bens que foram adquiridos onerosamente durante a relação. E a vítima fica refém, não registra ocorrência, não se separa, se submete à violência doméstica porque acredita que não tem direito aos bens, não tem direito a uma pensão, não tem direito aos bens que foram adquiridos durante a relação.
E é importante que essas mulheres saibam que quando há união estável, quando o casal convive, quando há uma convivência amorosa, ela tem direito à metade de tudo que foi adquirido durante a relação. E muitos homens colocam, registro patrimônio no nome de terceiros para não dividir com a sua companheira. Mas é importante que ela tenha ciência, que recolha os documentos para provar na justiça que ela tem direito, que aquele bem pertence ao seu companheiro e que ela tem direito à metade desses bens. Outra conduta relevante é a violência moral, em que o agressor atinge a honra dessa vítima através de três crimes que são mais recorrentes, que é o crime de difamação, quando o agressor começa a falar mal da sua ex-companheira para seus familiares, sendo até mesmo conteúdo verdadeiro, mas que ele conseguiu obter essa informação no momento em que eles mantinham um relacionamento amoroso, em que pela intimidade ela contou algum segredo a este homem e no momento do fim do relacionamento ele decide contar para os familiares, contar para os amigos algo íntimo da vítima. Então, até mesmo sendo conteúdo verdadeiro ou mentiroso, o fato de falar mal da vítima é uma forma de atingir a honra dela, atingir a sua reputação e com isso está cometendo crime de difamação. Outro crime recorrente é o crime de calúnia, em que o suspeito imputa à vítima, aponta a ela um crime que sabe que ela não cometeu. E os dois crimes mais comuns que os agressores imputam às suas ex-companheiras é o crime de maus tratos, em que ele vai ao conselho tutelar, denuncia a genitora dos seus filhos, dizendo que ela está maltratando os seus filhos. E quando a polícia chega no local, o conselho tutelar vai verificar as crianças estão bem cuidadas, mas na verdade o suspeito está querendo atingir a honra da vítima. Outro crime também que o suspeito imputa à sua ex-companheira é um crime de abandono de incapaz, em que a mulher muitas das vezes deixa a criança com o responsável e vai trabalhar, ou então ela decide sair com os amigos e aí ele denuncia na delegacia que as crianças foram abandonadas. E quando a polícia chega no local, verifica que as crianças estão bem cuidadas, estão sob responsabilidade de um maior de idade, mas na verdade esse suspeito está querendo atingir a honra, a reputação, está querendo, de certa forma, prejudicar a vítima. E um crime muito comum que os agressores praticam contra as suas ex-companheiras com o intuito de atingir a honra dessa vítima é o crime de injúria, em que o suspeito profere palavras ofensivas, palavras que atingem a honra dessa vítima, falando coisas que possam atingir a sua autoestima. A conduta mais importante, porém pouco observada pela vítima, é a violência psicológica, em que o agressor utiliza-se de comportamentos que intentam controlar a vida social de sua companheira, impedindo-a de visitar seus familiares, seus amigos, controlando as ligações, o telefone, a rede social da vítima, fazendo uma restrição na mobilidade no trabalho da vítima, de modo que essa vítima fica isolada e totalmente dependente do agressor. E é por essa via, pela violência psicológica, que o agressor percorre e utiliza para conseguir praticar os outros delitos, para conseguir praticar outras violências, como a violência física, a moral, a violência patrimonial. Ele utiliza da violência psicológica para abre o caminho por ela para praticar outras violências. Muitas das vezes a vítima não observa que está sendo manipulada, que está com a sua autoestima abalada devido a toda essa violência. E tem muitos agressores que
cria uma mulher ideal e faz a comparação da sua companheira com essa mulher ideal, dizendo que a sua companheira deveria seguir o modelo da mulher ideal, que é não ter amigos, é se vestir de tal forma, se comportar de tal forma, não reclamar, a se dedicar apenas à sua casa, aos filhos, de modo que essa vítima fica com a autoestima abalada porque ela nunca consegue chegar ao nível dessa mulher criada na cabeça desse agressor. Então ela se sente fracassada, humilhada, e é por esse caminho que o agressor utiliza para poder intensificar a agressão e dominar a vítima. Infelizmente, no nosso país, há muitas mulheres que sofreram ou vêm sofrendo violência doméstica. A última pesquisa realizada no nosso país demonstrou que um quarto das mulheres sofreram violência doméstica. Isso quer dizer que uma em cada quatro mulheres sofreram algum tipo de agressão no último ano. E é uma incidência muito alta, então os órgãos de segurança devem se unir para continuar combatendo crimes dessa natureza. É importante salientar que a violência doméstica não escolhe local nem classe social, acontece a todo momento, em todos os tipos de casa, seja ela classe alta, classe média, classe baixa, atinge a todos, toda a sociedade. Por isso que todos devem ter consciência para coibir e não se admitir crimes dessa natureza. A Lei Maria da Penha também veio trazer a possibilidade de prisão em flagrante em delito do agressor. Há um tempo atrás, esse agressor era detido e liberado imediatamente. Hoje, para se fazer cessar o dano, para se fazer cessar a ameaça a uma agressão, este indivíduo pode ser preso em flagrante delito para se fazer cessar toda ameaça, toda agressão e trazendo à vítima dignidade e forças para se distanciar daquela situação de agressão. A Lei Maria da Penha também veio garantir as medidas protetivas de urgência à mulher que esteja sofrendo uma violência ou esteja sob a ameaça de uma violência. Ela pode exigir que esse agressor se afaste, se afaste do lar, se distancie, não se comunique mais com ela ou com seus familiares, de modo que ela se sinta protegida e distante daquele agressor para que possa se recuperar do dano a que foi cometido. A Lei Maria da Penha veio conferir à mulher vítima de violência doméstica uma maior proteção, conferindo a ela um atendimento especializado no órgãos de proteção à mulher, como a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, o Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública. Todos esses órgãos devem conferir à mulher um atendimento especializado e adequado. A lei também veio trazer um atendimento numa rede de proteção à mulher, em que deve ser conferido a ela um atendimento psicológico, um atendimento socioeconômico, para que ela possa conseguir forças para sair do ciclo de violência. Em casos de violência doméstica, pode procurar a delegacia mais próxima. Às vezes a cidade não tem uma delegacia especializada, então procure a delegacia mais próxima que vai atender a sua demanda. É importante que o caso não fique sob notificado, porque esse agressor precisa entender que a polícia, que a justiça está de olho nele e que ele precisa obedecer às regras, obedecer ao ordenamento jurídico que determina que todo homem deve respeitar a mulher. Em caso de não querer se identificar, pode ligar no 180 ou então no 197, que é o telefone da Polícia Civil, e denuncie. Você, vizinho, um amigo que verifica uma situação de vulnerabilidade de qualquer mulher, denuncie, não deixe de ligar e de revelar os abusos a que essa mulher vem sofrendo. É importante tirar essa mulher da escuridão e mostrá-la que ela pode viver sim uma vida saudável sem agressão. Muitas mulheres que sofrem violência doméstica continuam com o agressor por diversos fatores, seja por vergonha e medo, sensação de fracasso, dependência econômica, preocupação com a situação dos filhos. E a gente deve considerar que a maioria dos lares educam suas filhas para o casamento. E quando ela se vê numa relação abusiva,
Elas não enfrentam aquela situação, elas não separam com receio de levar a culpa do fim do relacionamento. E elas muitas das vezes não têm uma estrutura psicológica para suportar a culpa, suportar o fracasso. Muitas delas são dependentes emocionais, porque desde pequenas são estimuladas a se preocupar só com a questão emocional, só com a questão da relação amorosa. E então, quando ela não consegue se ver longe daquele parceiro, porque ela cria essa dependência emocional. E também tem a dependência econômica, que muitas mulheres também não são estimuladas ao trabalho, à independência financeira. Então, elas projetam toda a sua vida num casamento, nos filhos, e quando ela se vê numa relação abusiva, ela não tem forças para combater, para resistir, deixar tudo isso, porque é um projeto, muitas vezes é um projeto de vida. Ela nasce e é incutida na sua cabeça que ela tem que viver para ter um casamento. E quando ela se vê numa situação de agressão, ela nem aceita. Às vezes a mulher é agredida e pensa que ela não consegue nem. Ela pensa que, não, eu fui culpada, o que ele fez, aquele empurrão, aquele apertão não foi uma agressão. A forma dele ele quebrou meu celular, me impediu de falar com um amigo, mas isso é ciúmes, é amor. Então ela começa a ver desculpas naquela agressividade, naquela manipulação, e demora a perceber que ela está doente, dependente daquele homem, dependente da situação. E são anos de violência e que ela às vezes perde a sua própria identidade, não sabe mais o que ela quer, o que ela gosta, ela deixa de dar valor aos seus desejos, aos seus anseios e vive aquela situação. Por quê? Eu sempre considero e falo, desde novinha é estimulada a só pensar na relação amorosa. Então, quando ela se vê numa situação dessa, de um relacionamento abusivo, ela nega essa realidade, não enfrenta e não tem coragem de romper. Então, é preciso educar nossas meninas desde novinha a dar valor sim à relação amorosa, mas também dar valor a si própria, aos seus desejos e dar valor a uma projeção profissional também. É importante que a mulher é importante educar as meninas a uma completude de vida e não um projeto apenas de casamento, porque muitas das vezes ela se vê numa relação dessa e não tem forças. Então, para a gente entender por que a mulher continua, a gente tem que entender a nossa sociedade patriarcal, a nossa sociedade machista que impõe à mulher apenas um desejo, apenas uma função, que é cuidar de filhos de casa. E, é, e quando nós rompermos com isso, de fato, quando nós rompermos com essa imposição às mulheres de que elas podem ser livres e que elas podem desejar, elas podem, todas nós podemos ser quem quisermos e ter a vida que quisermos, assim como os homens vivem dessa forma, são criados assim, se as mulheres forem criadas livres nos seus desejos, nos seus desígnios, nós vamos ter uma sociedade mais igualitária e não teremos mais mulheres vivendo uma relação abusiva por tanto tempo. As mulheres não permitirão mais esse tipo de violência porque são donas de si, não estarão presas à culpa, ao medo do fracasso de uma relação. Teremos mulheres fortes e precisamos educar desde novinhas mulheres fortes. Os dias de ativismo pela não violência contra a mulher são muito importantes e são aplicados em diversos países do mundo. Há uma mobilização mundial com ações que objetivam a conscientização da população sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher. Há uma divulgação maciça dos mecanismos legais para coibir a violência de gênero e também se avalia os avanços e retrocessos nas políticas públicas, avalia-se também as ações de enfrentamento à violência e a eficácia da Lei Maria da Penha. As delegacias especializadas de defesa da mulher de todo o estado do Mato Grosso estão realizando diversas atividades durante esse período de ativismo. Estão sendo executadas palestras, estão sendo distribuídos panfletos nas cidades, estão havendo encontros
de autoridades para debater sobre essa temática e também estão sendo realizadas operações para prender os agressores. Essas ações são fundamentais e importantes, pois atrairão a atenção da população para a conscientização e também para debater sobre essa temática relevante que é a violência contra a mulher. O Disque Denúncia específico para a violência contra a mulher é o 180, que funciona 24 horas por dia. A vítima também pode denunciar os crimes pelo telefone 197 e 181 da Polícia Judiciária Civil. Agora, a mulher também pode solicitar a medida protetiva quando se sentir ameaçada pelo site www.sosmulher.pjc.mt.gov.br. Para aquelas que já possuem a medida protetiva em funcionamento e que moram em Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis, também foi lançado o aplicativo do Botão do Pânico para ser acionado em caso de descumprimento pelo agressor. Para baixar, basta digitar o SOS Mulher MT na pesquisa da loja de aplicativos do seu celular. Está disponível para Android e iOS. E o PCcast fica por aqui. Você pode encaminhar a sua sugestão de pauta pelo e-mail asscom@pjc.mt.gov.br ou pelo telefone 65 99962 6190. Lembre-se, o número da Polícia Civil é 197.